E aí galera, tudo beleza? Então, como eu prometi para vocês, eu trouxe nessa semana o meu chain de voz que eu uso durante as mixagens. Eu vou trabalhar aqui algumas ferramentas, vou apresentar nesse primeiro vídeo dessa playlist algumas das ferramentas que eu uso durante a mixagem da voz. Vocês podem acompanhar os demais procedimentos que eu vou fazer nos próximos vídeos. Nesse primeiro vídeo, eu vou simplesmente apresentar as ferramentas e o efeito que elas causam durante a própria mixagem. Mas como eu falei para vocês, não se esqueçam, mixagem não é receita de bolo. O que eu faço é mudar todos os parâmetros dessas ferramentas, ou então acrescentar ou retirar algumas delas durante todo o processo. Elas estão ali simplesmente para facilitar o meu start. É como se eu separasse uma ferramenta adequada para um determinado uso e uma outra ferramenta para um outro determinado uso. Você não vai cortar um bolo com um trator e nem uma cenoura com uma motosserra. Então vocês precisam de saber quais ferramentas vocês têm à disposição para poder fazer cada parte do seu chain e para chegar ao som que vocês querem chegar. Então galera, vamos dar uma olhada primeiro em qual material que foi captado e qual é a obra exatamente. Eu vou mostrar para vocês como já está o resultado até agora, né? Aliás, a mix já está pronta, já foi até masterizada pelo Brian Lucy, o mesmo engenheiro de masterização que fez o último álbum do Arctic Monkeys e também do Chet Faker, aquele Built on Glass, aquele da mãozinha, muito massa. Então, eu vou mostrar para vocês como está a obra até agora, vou dar um play aqui e vocês vão poder ouvir somente o verso. Eu não posso mostrar tudo porque senão a nossa gravadora vai achar ruim comigo e daí não vai ser legal, beleza? Bom, vocês puderam ver aí que tem, primeiramente, um primeiro track de voz principal, né? E também aqui uma voz que era a voz da demo, né? A voz que ele gravou na produção da demo, em casa mesmo, com microfone dinâmico. Só que eu achei que tinha algumas características bem interessantes do comportamento desse microfone dinâmico. Então eu gostei de trabalhar ele aqui, principalmente na questão do comportamento do transiente. Ele tem um transiente um pouquinho mais achatado, porque o microfone dinâmico ele tem uma bobina que demora um pouco mais para se mexer a cada ataque que chega na cara dele, beleza? Bom, esse aqui é o track principal. Eu corto os tracks, todos eles, simplesmente para não ocupar tanto espaço dentro do meu buffer, dentro da memória RAM, tá? Então, aqui ele fica mais leve para poder fazer a reprodução em tempo real e eu posso adicionar bastante plugin, etc. Mas vocês podem ver que aqui a minha performance já está no máximo, até porque essa mixagem já está terminada. Então, vamos dar uma olhada aqui. Eu enderecei esse primeiro track, tá, para outros tracks. Como é que eu fiz isso? Aqui na minha mixer fica claro. Aqui está o Voice Vocal Track, tá, que é aquele track onde está a voz. E eu criei 3 diferentes canais, tá? 3 diferentes canais de efeito. E aí a proposta de cada um deles é adicionar um compressor diferente. Ou seja, eu adicionei aqui, eu fiz uma mandada para diferentes compressores que estão em paralelo a esse canal. Vocês podem ver aqui no Sends, eu estou mandando, fiz aqui um maisinho e mandei lá para o CLA2, beleza? Como vocês podem ver aqui. Então, CLA2 é esse plugin da IK Multimedia T-Rex, que eu vou trabalhar especificamente nos demais vídeos. Hoje eu vou só mostrar um geral para vocês, tá? Aqui eu tenho o Guitar Rig, que está com o VC160, a versão antiga, eu não comprei a nova. E aqui o Plug Child, tá? Que é aquele plugin da Waves, a imitação do Fairchild 660, que é o mono, né? A versão mono dele, tá? Eu vou explicar o porquê que eu usei cada um desses e vou mostrar a sonoridade de cada um deles para vocês, beleza? No insert da voz, eu usei também aqui um Pultec, que é esse Pulse Tech da Nomad Factory, tá? O bundle da Nomad Factory tem um preço bem bacana, por $600 vocês compram uma cacetada de plugin e é bem bacana, é bem bom. Eu gosto muito dessa simulação, gosto mais inclusive do que várias outras para colocar dentro do insert. E na voz, esse plugin,
esse plugin especificamente, ele traz um tom muito bacana da voz. Ele tem algumas características que o próprio Pultec tem, mas ele é um pouco diferente. Eu acredito que todos os Pultecs, no final das contas, todos os Pultecs são diferentes, né? A gente fala muito de simulação dos diferentes plugins, só que eles simulam as próprias unidades diferentes. E de uma unidade que tem um circuito oxidado ou que tem um outro transformador para uma outra, faz muita diferença. Então, não fiquem querendo que todas as simulações sejam iguais a um específico que vocês talvez conheçam. Porque isso não acontece. Nenhum Pultec é igualzinho a um Pultec, nenhum Neve 1073 é igualzinho a um Neve 1073. Então as simulações também não são iguaizinhas. Bom, vamos lá. Isso aqui no insert. E também eu estou usando aqui, como é um pop e eu senti que precisava de uma certa distorção harmônica nessa voz, é um pop meio indie pop, eu estou usando esse plugin também da Nomad Factory, que tem aqui o 12AX7, a válvula, né? E também esse Tube A aqui, que eu não sei, aliás, qual que é o 12AX7 também, ele só coloca designs diferentes aqui para uma questão decorativa. Bom, além deles, eu também estou usando o Pro Q, só que o Pro Q está bypassed, simplesmente para eu usar ele em algumas partes. Então, eu usei o Pro Q aqui para que algumas partes da música eu pudesse atenuar essa faixa de frequência aqui selecionada. Eu vou trabalhar mais a fundo todos esses aspectos na medida que a gente vai indo nos vídeos. O que eu quero mostrar principalmente é como cada um dos compressores se comporta e como eu consigo um timbre diferente já usando os próprios compressores. Então primeiro eu faço todas as mandadas, consigo com cada um deles um tone, um tipo de resposta de frequência e resposta dinâmica diferente, e depois é que eu faço a equalização. Então primeiro eu desligo no meu insert aqui. Eu achei que esse processo era válido, uma vez que não tinha muita ressonância de uma frequência, não tinha algum outro problema, e para esse caráter de voz eu achei que ficaria bacana primeiro dar uma coloração nela com os compressores e depois equalizar, que cada caso, como eu falei para vocês já antes, é diferente. Bom, antes de eu falar sobre cada um dos compressores especificamente, eu vou falar sobre o chain, ou seja, todo o endereçamento do meu sinal de áudio. Como eu falei para vocês, esse aqui está mandando em paralelo para todos esses outros três aqui, né? Esse e esse. E a saída desses três tá para esse último aqui, que é o Vocal Blend, ou seja, a junção de todos os tones, toda a sonoridade, compressão, distorção harmônica, diferenças de release, etc., que dá um depth na minha música, que dá uma distorção harmônica, que dão presença para a voz e também não perdem o punch justamente por estar em paralelo, num único canal que eu chamo de Vocal Blend. Esses são os canais comprimidos que saem aqui no Vocal Blend. Então eu balanceio depois o fader do Vocal Blend com o meu Vocal Track, que é o track de voz principal. Me deixa devagar, preciso te ver partir pra acreditar que será sim. Me acostumar te ver, me dizendo tchau, sem querer partir, não é simples assim. Beleza, agora eu vou tirar ele também para vocês verem como a voz está originalmente, ou seja, como foi gravado esse track, como está somente o som da track sem esses inserts aqui, mas simplesmente mandando para os canais em paralelo para eu não mudar a dinâmica, porque às vezes as pessoas querem mostrar o efeito no determinado compressor em paralelo e vão lá e mutam o canal em paralelo, só que daí você perde o sinal que estava em paralelo, então a sua resposta dinâmica vai naturalmente mudar. O ideal é que você simplesmente desligue o compressor para mostrar o efeito final que isso causa. Você parou num mágico suspiro, mágico suspiro, mágico, mágico. Me deixa devagar, preciso te ver partir pra acreditar. Agora, que será LA2. sim. Me acostumar te ver, me dizendo tchau, sem querer partir, não é simples assim.
vocês percebem que já traz mais presença para a voz, né? E também algumas frequências médio-agudas, que é esse brilho, essa distorção harmônica natural do próprio plugin, que simula a versão do Teletronics, que eu vou falar sobre ele especificamente no próximo vídeo dessa playlist. Agora, vamos ouvir o som do DBX 160, que é um compressor em nível de RMS com controle de amplificação de tensão. Você parou num mágico suspiro, mágico suspiro, mágico, mágico. Me deixa devagar. Preciso te ver partir pra acreditar que será sim. Me acostumar te ver me dizendo tchau sem querer partir. Não é simples assim. Reparem que quando ele chega nas notas mais graves, a voz fica com um corpo muito grande, né? Ela manteve a presença, mas tem muito corpo, justamente pela característica que esse compressor tem, tá? Então, no outro vídeo, no terceiro vídeo dessa playlist, vocês vão ver tudo sobre esse compressor e vão entender o porquê que ele faz isso na voz. Vamos agora para o nosso Fairchild, que aqui é a versão do Poichild da Waves. Vamos lá. Me deixa devagar. Preciso te ver partir pra acreditar que será sim. Me acostumar te ver me dizendo tchau sem querer partir. Não é simples assim. Vocês percebem que ele traz um médio agudo, né? E uma tipo de cor com a dinâmica que é muito diferente dos outros, tá? A distorção harmônica dele é muito diferente e ele não fica bem distorcido, ele demora para distorcer um pouquinho, ele distorce suavemente quando tem mais amplitude e quando tem um ataque mais rápido. E vocês vão ver também no quarto vídeo dessa playlist tudo sobre esse compressor e vocês vão entender o porquê que ele faz isso direitinho, beleza? Bom, aí o que acontece? Eu somo os três e depois é que eu vou para a equalização e vou trabalhar no insert. Vamos ouvir a soma dos três para ver o resultado que eu cheguei. O princípio disso aqui é simplesmente ir balanceando o volume, ou seja, o fader de cada um deles, para que eu possa trazer o resultado mais próximo possível do resultado que eu desejo no final. Aí eu vou ter que abrir cada um deles aqui, né? Vamos fixar esse cara. Eu vou fixar também o Guitar Rig, aqui com o VC160. E também o Poichild, a versão do Fairchild da Waves. Beleza? Então, fixando aqui, vocês podem ver o quanto de compressão que está tendo em paralelo, fazendo a soma dentro do meu canal Buzz chamado Blend. Me deixa devagar. Preciso te ver partir pra acreditar que será sim. Me acostumar te ver me dizendo tchau sem querer partir. Não é simples assim. Você parou num mágico suspiro, mágico suspiro, mágico, mágico. Vocês conseguem ouvir um pouco dos outros demais instrumentos. Isso acontece porque a mandada para o reverb, para o delay e para os efeitos está aberta e também porque eu estou usando um tipo de processador que tem no Studio One 3 chamado Console Shaper, que ele faz um crosstalk entre os canais. Então a gente consegue ouvir um pouco do vazamento do sinal dentro de um outro canal, que é uma coisa que acontece dentro do mixer analógico, tá? Bom, vocês já podem ver também
que eu já estou um resultado muito próximo do resultado final, simplesmente com o balanço dos 3 compressores. Eu não encostei em nenhum equalizador até agora. Eu mostrei para vocês qual equalizador eu usei no insert, mas aqui vocês podem ver que todos os equalizadores e tudo que está no meu insert está desligado. Beleza? Então, isso faz com que eu já tenha um resultado muito mais próximo de uma forma muito mais natural. A coloração que os compressores trazem para a minha voz é muito mais natural do que simplesmente mexer num compressor, ou aliás, no equalizador dentro do insert. A soma desses diferentes compressores e o quanto que eu trabalho com eles e como eles atuam já traz uma cor muito mais natural e bonita para o meu som, sem que eu precise usar o equalizador. Então eu já tenho quase que um balanço de frequências bem presetado, bem encaminhado, sem precisar usar nenhum equalizador no insert. Bom, galera, eu ainda não vou mostrar para vocês o que eu fiz no insert, eu vou deixar isso para o final. Eu vou deixar isso para o 5º vídeo dessa série de vídeos. No próximo vídeo a gente vai falar sobre o CLA2, o Teletronics e também especificamente sobre esse plugin do T-Rex chamado White 2A. É isso aí então, galera, eu espero que vocês tenham curtido aí todas as ferramentas que eu uso durante o processo de mixagem da voz. Às vezes eu uso outras ferramentas, como eu falei para vocês no começo do vídeo, e eu espero que vocês tenham entendido qual é o propósito artístico que eu tenho para cada uma dessas ferramentas. Claro, dependendo da voz, eu vou trabalhar com um pouco mais do blend, ou outras eu vou trabalhar um pouco mais um determinado compressor que monta o blend junto com a voz não comprimida, solta. Assim eu mantenho todas as dinâmicas que eu tenho na voz e também mantenho a presença delas em RMS, beleza? Então, pessoal, para acompanhar o próximo vídeo, vocês vão ter que ter alguma noção legal de como funciona um compressor. Para isso, eu recomendo que vocês vejam esse vídeo aqui em cima e acompanhem as nossas redes sociais. Vocês podem encontrar o nosso grupo no Facebook chamado Áudio, Teoria e Prática e vocês podem fazer perguntas e discussões bem bacanas lá que a gente está aí para atender. Se vocês curtiram o vídeo, não esqueçam de dar um like aqui embaixo e continuem acompanhando essa playlist que vai ser bem bacana. Valeu, abração!